Bom dia a todos. Graças a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor e aprender da sua santa palavra. Nós vamos iniciar o culto com oração e depois iremos para o tempo de louvor. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas. Somos gratos a Ti pelo dom da vida e pelo dom da vida eterna ofertado, ó Pai, por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre a realização desse culto, que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmã, se quiser abrir essa janela aí, pode abrir, viu? Eu fechei porque estava dando sol lá nas cadeiras, só puxar, é só encostar. Aí, se já deixar fechado, eu fechei porque estava dando sol nas cadeiras. Aí, se quiser ligar o ventilador também, pode ligar, viu? A gente não liga assim que chega, porque ele chega mais cedo, passa muito tempo ligado. Corinhos 149, adorarei. A lei do Senhor é perfeita. Número 232. Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que
são mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado esfavo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado esfavos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado esfavo. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado esfavos. São mais desejáveis do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado esfavo. Número 146, minha alma engrandece ao Senhor. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Espírito tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo
Vamos concluir o tempo de louvor com o corinho 106. Satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez e depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pelo privilégio que nos deu de poder te louvar e assim acalmar o nosso espírito e prepará-lo para receber a tua palavra. Pedimos a direção do teu Santo Espírito, sabedoria para entender e colocar em prática o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que a tua palavra, Pai, encontre morada em nossos corações. Pois oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo. Estamos fazendo o livrinho sobre o comportamento do crente, princípios bíblicos da ética cristã. Já estamos na lição de número 7, certo? Falando sobre a ética da santidade, ou seja, o nosso dever de viver em santidade. Ética está se referindo ao dever que nós temos. Quando fala de ética cristã, é o nosso dever como cristão. Qual o nosso dever como crente? Nós cremos no Senhor Jesus Cristo e aí pronto, creu no Senhor Jesus, tem a vida eterna e é só isso, Não temos que fazer mais nada, temos que só esperar agora o dia do arrebatamento, viver ao nosso bel prazer, é assim? Não, nós temos que viver uma vida de santidade. Irmão, então eu creio em Jesus, a Bíblia diz se eu creio tenho a vida eterna, então creio em Jesus, pronto. Tem a vida eterna, mas eu preciso dar uma ajudinha para ser salvo? Preciso dar uma ajudinha para ser salvo? Não, porque Jesus já fez tudo, certo? A salvação é pela fé somente. Você creu em Jesus, você já tem acesso à vida eterna. Irmão, então para que viver essa vida de santidade? Para provar que você é um filho de Deus. Como é que você vai dizer, eu creio no Senhor Jesus, sou um filho de Deus, eu vou morar no céu? Mas e a vida está igual à vida dos perdidos? Está vivendo do mesmo jeito de uma pessoa incrédula? Dá para as pessoas acreditarem que realmente nós cremos? Não dá. Então por isso temos que aprender a viver uma vida de santidade, se é que somos filhos de Deus. Então o filho de Deus, ele deve ter interesse em aprender como viver em santidade, porque é a maneira pela qual ele vai provar que realmente é um filho de Deus e é como ele vai engrandecer também o nome do Senhor. Então precisamos aprender como viver em santidade para a glória de Deus. Então,
O segundo ponto, né, do capítulo da 7ª lição, que fala sobre a ética da santidade, é o padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão. Então nós vamos ver qual é o padrão de santidade que Deus espera de nós. Ele tem o padrão total, nós não vamos conseguir, né? Nós já temos que saber disso. Qual é o padrão total? É viver totalmente sem pecar. Então esse padrão nós não conseguimos alcançar. Jesus alcançou por nós. Então ele já alcançou esse padrão de viver sem pecado. Então esse padrão de viver sem pecado nós não vamos conseguir, porque nós pecamos até pela omissão, por atos, pensamentos e omissões. Então nós pecamos até em deixar de fazer o que é certo. Pecamos em pensar as coisas erradas. Então, infelizmente, viver sem pecado total com esse corpo não dá. Mas nem por isso nós vamos também nos entregar. Já que não dá para viver sem pecar, então vou me entregar aos pecados. Não. Nós temos que viver lutando contra as tentações para não cair nos pecados. É tanto que na oração do Pai Nosso, né? Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor ensina o quê? Senhor, não nos deixes cair em tentação. O Senhor não nos ensina a pedir para não ser tentado. Tem uma diferença. Eu não devo orar, Senhor, me livra das tentações, ou seja, de eu ser tentado. Não, me livra de não cair nas tentações, porque a tentação vai vir, certo? Isso é certo, mas nós temos que orar para não cair nas tentações, não ceder às tentações e cair no pecado. A tentação vai vir, mas precisamos pedir força a Deus para não cair nelas. Então o padrão de santidade que Deus espera de nós, primeiro, separar-se para Deus, é nos separar das práticas mundanas para servir ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18. 2 Coríntios 6, 17 e 18. Diz assim: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então temos que nos retirar do mundo, né? Das práticas mundanas, nos separar dessas coisas impuras. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Devemos procurar cada dia estar melhorando na nossa vida espiritual. A vida do cristão ela deve ser em ascendência, né? Subindo para a perfeição. Não que vamos encontrar nessa vida, mas temos que subir em busca dela, para cada dia estarmos nos aperfeiçoando na vida cristã. Então temos que nos separar do mundo. E eu costumo até dizer, quando nós falamos que temos que nos separar do mundo, não é que eu tenho que viver num mosteiro, como um monge, isolado. Vou me trancar dentro de casa então, se é para eu viver separado do mundo, vou me trancar, não vou ver ninguém. Aí você vai ficar doido, né? Estou dizendo isso por mim mesmo, porque se eu ficar um bocadinho em carro trancado, sem ver ninguém, sem sair de casa, sem olhar o sol nascer, começa a ficar bilé. A gente tem que sair, tem que ver, né, as coisas, para poder a cabeça rodar normal. Então, não é que nós temos que sair do mundo, literalmente, mas nós temos que aprender a viver no mundo sem ser contaminado pelo mundo. Eita, irmão, esse negócio é complicado, né? É como se eu estivesse numa guerra sem ser atingido na guerra, né? É difícil, não é? É difícil. É por isso que o Senhor nos ensina, né? Nós temos que ter cuidado. Estamos no mundo, nós vivemos no mundo, nós trabalhamos com pessoas incrédulas, nós estudamos às vezes com pessoas incrédulas e vamos nos comércios comprar algumas coisas, estamos no meio de pessoas incrédulas. E aí? Será que isso está querendo dizer que quando separai-vos, né, retirai-vos do meio deles, é eu sair do mundo, não ter contato com as pessoas do mundo? Não, não é isso que Deus quer dizer. Deus quer dizer para eu não ser influenciado pelas pessoas do mundo, pelas práticas mundanas. Eu não devo viver no mundo e, peraí, não, a pessoa ali faz isso, então é normal. O irmão lá na igreja disse para eu não fazer, mas o fulano faz. Certo. Mas o fulano está baseado em quê para fazer? E o irmão está dizendo para não fazer baseado em quê? Né? O irmão disse para não fazer isso baseado na Bíblia, no que Deus quer para a sua vida. O fulano de tal lá faz isso,
baseado no pensamento dele, achando que aquilo é certo, porque todo mundo faz. Então são essas coisas que nós temos que entender. Estou no mundo, mas não posso ser influenciado pelo mundo. Eu tenho que ser influenciado pelas coisas de Deus. É por isso que às vezes eu sou um pouco radical, né? Quando eu digo assim: olha, meu irmão, se você está fazendo a vontade de Deus, não se importe com o que as pessoas vão dizer. Ah, paz do Senhor, irmão, né? Ah, paz do Senhor, irmão, né? Fazendo hora, às vezes, tem alguns que fazem isso, né? O senhor Antônio citou na quarta-feira. Tem alguns que fazem isso fazendo hora da gente, porque a gente é crente. Está com a Bíblia debaixo do braço, né? Não se importe. Você está fazendo a vontade de Deus? Não esteja nem aí, não. Você tem que estar preocupado em fazer a vontade de Deus. Se as pessoas estão se agradando do que você está fazendo, então é porque elas querem a glória de Deus também. Se as pessoas estão incomodadas por você estar fazendo a vontade de Deus, não se preocupe com isso. Deixe elas acharem ruim lá. Você não está fazendo a vontade de Deus? Então, você está certo. Se a pessoa está ali criticando porque você está fazendo a vontade de Deus, não se importe com isso. Não se preocupe. Porque nós temos que estar preocupados em fazer a vontade daquele que nos salvou, daquele que deu a vida por nós lá na cruz. Essa deve ser a nossa preocupação. Não é o que as pessoas vão dizer de mim. Ora, se eu estou fazendo a vontade de Deus, eu quero saber o que é que vão dizer de mim, né? O problema deles lá, certo? Então, quando eu falo assim, nessa forma, é para que os irmãos entendam que eu não devo estar nem um pouco preocupado com o que as pessoas vão dizer se elas estão atacando a minha fé. Eu estou certo em fazer a vontade de Deus e o fulano tal está me criticando. O problema é seu. Você vai prestar conta com Deus. Você não está me atingindo. Você está atingindo a Deus e vai prestar conta um dia, né? Eu não estou desejando mal e nem devemos desejar mal a ninguém. Mas se a pessoa está atacando o Filho de Deus por ele estar fazendo a vontade do Pai, você acha que essa pessoa vai prestar conta com quem? Com o Filho ou com o Pai? Com o Pai. Não é o Pai que mandou o Filho fazer isso? Não é não? Olha, meu filho, faça isso. Aí o filho vai lá e faz do jeito que o pai mandou. Alguém achou ruim, vai falar com meu pai. Foi ele que mandou fazer isso, não é não? Quando a gente é criança, se o pai mandasse fazer alguma coisa, ó, faça assim, aí você fez. Aí, menino, por que está fazendo? Foi meu pai que disse, não é? Faça do mesmo jeito. Por que, irmã, que você está fazendo isso? Foi meu pai celestial que mandou fazer assim. Aí você tem um respaldo, não é? Não é dizer, não, porque eu acho que é o certo. A teoria do achismo, nós temos que fugir dela. Nós temos que ter um embasamento bíblico. Por que você faz isso? Porque a Bíblia diz, está lá, escrito capítulo tal, versículo tal. Está escrito para eu fazer isso. Aí se a pessoa não for contra, ela está sendo contra Deus, porque foi Deus que mandou você fazer. Então, cuidado. Retirai-vos do meio deles, separai-vos. Então, em que sentido? Estou trazendo aqui a aplicação para a nossa vida cristã, né? Qual o sentido? De nós sabermos viver no mundo, mas sem se contaminar com o mundo. Certo? Tem um comentário bem interessante que ele faz lá no livrinho, que ele diz assim, ó, Deus não usa algumas pessoas porque elas não se separam para serem usadas por Deus. Às vezes tem algumas pessoas que não são usadas por Deus, mas por quê? Porque elas não se dispõem a ser usadas. Quando o anjo veio ter com Maria e anunciou a ela que ela daria à luz um filho, né? Foi o que Maria disse: eu, hein, sai para lá, vai que o povo me apedreja e me mata, quero não. Ó, foi isso que ela disse? Ela disse o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Então ela se dispôs para ser usada por Deus. Ela poderia ter dito, não, que é isso, rapaz, se eu aparecer grávida aí vai dar problema, vão me matar, me apedrejar. Ela não se preocupou. Qual foi a preocupação dela? Fazer a vontade do Pai. Foi Deus que mandou fazer? Eis aqui a serva do Senhor. Tem gente que acha que os crentes odeiam Maria, né? Tem gente que os crentes odeiam Maria porque não venera Maria, né? Mas veneração é adoração. E Deus disse que a gente deve adorar só a Deus, né? Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente a Ele darás culto. Nós não odiamos Maria. Pelo contrário, ela é um exemplo para nós. Mas irmão, ainda teve um momento que ela ainda se preocupa. Depois ela disse, como é que pode uma coisa dessa se eu não conheço o homem? Não foi? Mas é que o Espírito Santo ela se preocupa. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor, né? O texto bíblico diz isso, que ela falou, eis aqui a serva do Senhor. Então, Maria, na verdade, ela é um exemplo para nós, porque ela abriu mão da vida dela. A Bíblia não deixa isso claro,
mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ela poderia dizer, não quero não. Não era? Mas ele pode dizer, mas Deus podia forçar? Podia, porque Deus pode tudo, né? A gente entra num campo aí da especulação, né? Ela tinha a liberdade de dizer, não quero. Aí Deus podia forçar? Podia, porque Deus pode tudo. A gente entra num campo um pouco complicado, né? A Bíblia não deixa claro que ela tinha a opção, né? Mas a Bíblia mostra o quê? Que ela se dispôs a servir. Eu acredito que ela teria a liberdade de dizer não quero. Teria a liberdade. Agora o que Deus faria aí é outra história, né? Que aí a gente já entra no outro campo, né? Que a Bíblia não deixa bem claro. Mas eu acredito que ela poderia dizer não. E o Senhor faria o quê? Deus ia frustrar os seus planos? Jesus não viria ao mundo? Não, ia escolher outro. Simples assim, né? Tem crente que diz que depois de Jesus, Maria teve vários filhos. Teve. Mas e a Bíblia não diz? Diz. Diz. Ainda diz o nome ainda. Fulano. E suas irmãs. Diz sim. Já era filho de José com Maria. Tá bem aqui, Mateus 13:55. Não é este o filho do carpinteiro? Mateus 13:55. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Deu 4 nomes ainda, né? Deu nome ainda. Não é para dizer, eram os irmãos na fé, né? Então dizem, os irmãos na fé. Não, tá aí o nome, E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. E esse Tiago é o que escreveu o livro de Tiago. Aí ele diz, não vive entre nós todas as suas irmãs? Então ele tinha no mínimo quantas irmãs? No mínimo 2, né? Que é plural, todas as suas irmãs. Então no mínimo Jesus teve quantos irmãos? 6. 4 homens e 2 mulheres, no mínimo, né? De onde vem, pois, tudo isso? Está aí o texto, né? Então não só diz que Jesus tinha irmãos biológicos, podemos dizer assim, como ele diz os nomes dos homens, né? De 4 deles, certo? Esse eu não lembro. Né? Eu não lembro. Isso eu não lembro. Eu lembro mais dessa aqui que fala dos nomes dos irmãos. Mas tudo bem. Aqui já é o suficiente, né? A Bíblia diz uma vez, já é o suficiente, certo? Mas é interessante a gente até procurar depois, para a gente saber. Porque é bom a gente ter o embasamento bíblico, né? Se alguém vem questionar, a gente ter a base bíblica. Por que você diz que Jesus tinha irmãos? Ora, a Bíblia diz. Estou acusando ninguém. Maria agora era desgraçada, né? Vou exagerar, desgraçada, impura, foi para o inferno porque ela teve outros filhos. Quem foi que disse isso? Ter filho é normal. Quer dizer que o relacionamento entre marido e mulher é impuro? É um pecado mortal que não tem perdão? Não. Foi Deus que instituiu o relacionamento entre homem e mulher. Deus instituiu um pecado? Não. Então não tem nenhum problema. As pessoas confundem porque acham que se Maria tiver tido outros filhos, ela não pode ser uma mulher de Deus. Não, ela era mulher de Deus, sim, com certeza. O fato dela ter tido outros filhos não tirou o mérito dela, não. Não tirou. Pelo contrário, mostrou que ela era um ser humano normal e que foi usada por Deus. Tanto está aí a prova. Ela teve outros filhos normalmente. Depois que ela teve Jesus, ela teve um relacionamento dela normal com José. Marcar? Pode. Mateus 13, 55 e 56. Então nós temos que entender o quê? Que Maria, na verdade, ela foi um exemplo, né? Maria, ela não foi... Nós não criticamos Maria, nós não deturpamos a imagem de Maria. Nós simplesmente colocamos cada coisa no seu lugar, né? Maria teve o lugar dela na história, teve a sua importância na história, mas ela não deve ser adorada, porque a Bíblia não diz que ela deve ser adorada. Se a Bíblia dissesse adore Maria, aí nós adoraríamos Maria. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz adora somente a Deus. Adora a Deus, né? E automaticamente podemos adorar Jesus por quê? Porque Ele é Deus. Se Ele é Deus, nós podemos adorar Jesus também, certo? E Ele é o nosso Salvador. Foi Ele que morreu por nós.
Então, dei um exemplo, né, de Maria e citei o exemplo de Maria, mas tem muitos outros exemplos de pessoas que foram usadas por Deus, mas porque Deus deu a oportunidade a elas para se disporem a servir. Então elas se dispuseram para servir a Deus. Então, se nós, irmãos, nos dispusermos também, Deus vai nos usar. Agora, um dos grandes problemas nossos, sabe o que é? É porque nós dizemos assim: não, eu não posso. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não sei, não é? Ah, porque eu não sei fazer isso. Ah, porque eu não sei fazer aquilo. Mas cuidado, porque se Deus está te dando a oportunidade e você não sabe, o que é que a gente entende? Ah, isso, muito bem, para aprender. Ah, eu não sei fazer isso, mas Deus está te dando a oportunidade de fazer. Então Ele está te dando a oportunidade de quê? De aprender para poder servir a Deus. Esse é o raciocínio. Certo? Não é dizer, então Deus está querendo me humilhar, Ele sabe que eu não sei e está me incitando a fazer. Não, Ele está te dando a oportunidade de aprender para poder servir a Deus. Vocês pensam que eu nasci sabendo pregar? Ainda hoje eu não sei, né? Estou aprendendo. Hoje eu estou aprendendo. Tentando aprender todo dia. É por isso que toda mensagem a gente tem que estudar. Que não nasci aprendido e nem sei de tudo. Então toda mensagem a gente aprende uma coisa nova. Então a gente tem que ter a humildade de saber que eu não sei mesmo das coisas, mas se Deus me deu a oportunidade é para eu aprender e poder desenvolver esse dom. Porque se Ele nos chamou para exercer alguma coisa é porque Ele nos deu esse dom. Ele quer que a gente desenvolva. Vocês pensam que eu nasci sabendo tocar violão? Tive que tentar aprender. Ainda hoje eu não sei, né? Mas estou aprendendo. Já dá para fazer alguma coisa, certo? Então nós temos que ter essa humildade. Deus me chamou, vou encarar, né? Se Ele me chamou é porque Ele quer me capacitar para isso, certo? Eu nunca nunca me achei assim capaz de tocar um violão, de pregar, de cantar. Nunca me vi capaz para isso. Eu não me achava capaz para fazer isso. Eu queria servir a Deus, mas nos bastidores, né? Arrumar a igreja, ajeitar umas cadeiras, carregar uns bancos, essas coisas. Nunca quis estar aqui na frente. Não me achava capaz para isso. Mas Deus foi chamando, dando oportunidade. Vá servir. Vá com o irmão para o culto não sei aonde. Vá não sei para onde. Leva o irmão para o culto não sei aonde. Pai, você mexe com violão? Mexe. Vamos tocar. E vai. Você canta. É ruim, mas canta. Cante aí. E aí vai desenvolvendo. Eu cheguei uma vez a ensaiar sobre a questão de canto. Aí um dia eu cantei para uma pessoa, né? Um irmão. Não vou citar nomes por questão de ética. Aí a gente estava ensaiando, aí eu fui e cantei para ele, assim, um pequeno trecho, com vozes diferentes, mais grave e mais aguda, para ele dizer o que era melhor, né? Sabe o que foi que a pessoa disse para mim? Você é dissonante. E eu fiquei esperando, certo? Fiquei esperando que ele me dissesse o que era dissonante, que eu não sabia o que era, e ele me desse uma solução, né? Me ensinasse como deixar de ser dissonante. Mas ele não disse mais nada, só disse, você é dissonante, e pronto. Aí agora deu ruim, não sei nem que bicho é esse, né? Cheguei em casa e fui pesquisar o que é dissonante. O dissonante é aquele que não consegue cantar afinado. Ele ouve o instrumento, mas ele não consegue cantar de acordo com a nota. Aí eu, vixe, agora deu ruim. É por isso que às vezes eu desafino ainda hoje, né? Porque ainda estou pelejando para tirar essa dissonância da minha vida. Aí eu disse, e qual o remédio para isso? Aí eu fui pesquisar também. Aí disseram, treino. Você tem que treinar para afinar o ouvido. O seu ouvido começar a se acostumar a ouvir a diferença entre as notas, o que é um dó, o que é um ré, e ele perceber essa diferença e aí transmitir para a voz. Aí o que é que tem que fazer? Treino. Tocar e cantar, tocar e cantar, tocar e cantar. Ainda hoje eu estou treinando, né? Tá igual o Windows, está atualizando ainda até hoje, né? Mas é assim, irmãos, ninguém nasce pronto, certo? Nós temos que ter a humildade. Eu sou imperfeito, não consigo fazer o melhor de todos, mas se Deus me chamou, Ele quer me usar. Irmão, e se eu não quiser? Aí é simples, Ele vai chamar outro. Porque a obra de Deus não para. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele vai chamar outra pessoa. Você perdeu o privilégio de servir a Deus. É simples assim. Então Deus te deu o dom, você enterrou, não foi? Ele vai fazer o quê?
vai pegar aquele talento e vai dar a outro. É simples. Lembra da parábola dos talentos? Ele deu 5 a um, 2 a outro, 1 a outro, né? Aquele que enterrou, não quis desenvolver o dom, ele tomou daquele e deu a quem tinha 10. Então é simples. Então Deus te chamou para alguma coisa, faça. Irmão, não sei não, me ensina aí. Não sei fazer não, me ensina. Porque se Deus te chamou, Ele vai colocar alguém para te ensinar também. Ele não vai dizer, eu te chamo e se vira. Não, alguém vai te ensinar. Ele vai completar a obra, né? Deus, Ele é perfeito. Então, temos que ficar atentos com isso, porque algumas pessoas não são usadas por Deus justamente porque não se dispõem a ser usadas. Não querem ser usadas por Deus. Aí usam essa desculpa de eu não sei, eu não sou capaz. Irmãos, ninguém sabe, ninguém é capaz. Deus é quem capacita. Porque se nós fôssemos capazes de fazer, a glória seria de quem? Nossa. Mas nós não somos capazes, é justamente para isso, para a glória ser de Deus. Para Deus ser glorificado. Rapaz, aquele menino não sabia nem falar, hoje está pregando. Quem foi que fez isso? Deus. O cabo não sabia nem tocar e hoje toca. Quem fez isso? Deus. Deus é quem faz, né? E quando eu estou falando pregar e tocar, não é porque só são esses dons que tem na igreja, não. São vários, né? Vários ministérios tem na igreja. Um dos muito importantes que as pessoas às vezes não veem nem reconhecem é zelar a igreja, limpar a igreja. Às vezes muita gente não reconhece isso, mas já pensou se a gente chegasse aqui e tivesse tudo sujo? 1 ano sem varrer, sem passar o pano, sem... Já pensou? Não dava nem para entrar, né? Dava um palmo de poeira, né? E o odor, o mau cheiro. E aí às vezes a gente não reconhece. Às vezes as pessoas acham que não é um ministério importante, mas é muito importante. O ministério de zelar, cuidar da igreja, limpar, deixar tudo ajeitadinho, funcionando direitinho, para poder os irmãos chegarem, está tudo ajeitadinho, né? E ouvir a mensagem para casa. Então todos os dons que são para Deus são importantes. Todos os ministérios que são desenvolvidos na igreja são importantes. Precisamos nos dispor para fazer. E às vezes Deus chama algumas pessoas, irmãos, para ter só um ministério. Não, você vai fazer só isso. Vou te capacitar para fazer só isso mesmo. Porque Deus conhece cada um de nós e Ele sabe também das nossas limitações, até onde nós podemos ir e até onde nós suportamos ir também. Deus, Ele é soberano. Então Ele não vai te dar uma carga maior do que você possa levar. Ele não vai te dar um ministério que você não possa exercer. Se Ele te deu, é porque você pode. Irmão, mas eu queria 10 ministérios, mas Ele quis te dar só um. Pois fique satisfeito com aquilo, porque tem gente que não tem nenhum, né? Então temos que estar satisfeitos com o que Deus nos deu. Então não tem como, irmãos, a gente estar assim... Não é bom, nem para nós, na verdade, nós estarmos observando e olhando sempre a vida dos outros. Temos que olhar para a nossa, né? Corrigir a nossa vida, ver o que Deus quer de nós e fazer o que Deus quer. Ah, mas o fulano faz mais do que eu, vou me desestimular. Não importa, cada um Deus age diferente. Se a gente olhar até na nossa vida comum mesmo, você vai olhar que tem pessoas acima de nós e pessoas abaixo de nós. É ou não é? Então não tem como todo mundo ser igual. Eu às vezes até brinco dizendo que se todo mundo fosse igual, o mundo estaria fadado ao fracasso. Quer um exemplo? Alguns pais têm muito sonho assim, eu quero que meu filho seja médico, né? Seja médico. Por quê? Porque ganha dinheiro, né? Quero que ele seja médico. Já pensou se todo mundo fosse médico? Todo mundo aqui fosse médico, todo mundo fosse médico. Estava todo mundo morrendo de fome. Porque eu era médico, não ia prezar da senhora. Quando adoecesse, eu mesmo me consultava, né? Não é não? Se a senhora adoecesse, ia consultar quem? Ninguém. A senhora mesmo ia se cuidar, não era? Então um não ia prezar do outro. Todo mundo ia morrer de fome. Porque ninguém ia prezar de ninguém. Quem ia pagar por algum serviço? Ainda tem outra coisa. Todo mundo ia morar na rua. Porque não tinha pedreiro para fazer casa, não era? E todo mundo ia morrer doente. Ia pegar a doença bem rapidinho e morrer. Por quê? Porque não tinha gari para limpar a rua, não era? Então dá para todo mundo ser igual? Não dá, o mundo vai fracassar. Se todo mundo fosse igual, todo mundo tem a mesma profissão para ganhar o mesmo dinheiro, né? Todo mundo ia morrer rapidinho, rapidinho. Ninguém ia ter casa, ninguém ia ter comida. Porque quem ia plantar a roça?
Quem é que ia plantar arroz, feijão? Quem ia criar gado para poder a gente comer a carne, né? Plantar as verduras, as frutas? Quem? Ninguém, porque todo mundo era médico, né? Quer viver no status, ia todo mundo morrer de fome. Então precisa, irmãos, da diferença mesmo. Cada um no seu galho, né? Como meu pai já dizia, cada macaco no seu galho. Cada um nasceu para fazer uma coisa, porque Deus fez assim para ter essa diferença mesmo, para uns precisar dos outros. E assim todo mundo conseguir sobreviver, certo? Então, os dons na igreja também são assim. Cada um tem um dom. Já pensou se todo mundo fosse pregador aqui? Todo mundo. Ninguém zela a igreja, ninguém toca, ninguém canta. Não dava para fazer um culto, né? Então tem que ter, certo? As diferenças mesmo. Deus fez assim e Ele sabe por que Ele fez assim. O segundo padrão de santidade que Deus espera de nós é dedicar-se a Deus. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Precisamos nos dedicar a Deus. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que saber por que eu venho para o culto. Quando eu leio culto racional, eu penso muito na questão da razão, né? Por que você vem ao culto? Por que você vem à igreja? Você sabe por que está vindo? Ou você, não, eu vou porque tem gente legal indo, né? Eu vou também. Não, porque eu gosto dos crentes, né? Por que você vem ao culto? É o culto racional. Nós precisamos cultuar a Deus de forma racional. Tem gente que diz assim: Deus é para os fracos, né? Deus é para os fracos, que têm mente fraca. Como se nós fôssemos alheios às coisas, né? Ignorantes. Não, eu estou indo adorar a Deus, mas eu não sei nem por que é. Então não pode ser assim. Nós temos que saber por que eu vou à igreja. O que eu estou procurando lá? O que eu estou querendo fazer indo à igreja? Né? O que é que eu estou fazendo na igreja? O culto racional. Temos que adorar a Deus de forma racional, sabendo por quê. Aí eu vou ser exagerado, certo? Você já sabe que eu sou assim. Tem coisa melhor para fazer? Segundo a ótica do mundo, certo? Segundo o nosso conhecimento bíblico, não. Segundo a ótica do mundo, tem coisa melhor para fazer do que vir para a igreja? Tem, não tem? Segundo a ótica do mundo, rapaz, 8 horas da manhã, mas você ir para a igreja, você é doido, vai dormir, homem, descansar, né? Domingo, passe mais tempo deitado. Quando acordar, vá lá para uma casa do sítio, fazer churrasco, beber cerveja, encher a cara. Aí de tarde você dorme a tarde todinha para tirar a ressaca para na segunda-feira ir trabalhar. Segundo o mundo, tem coisa melhor para fazer. Segundo o mundo, certo? Mas segundo Deus, não há nada melhor. Agora eu lembrei daquele filme O Último Voo, né? Do que estar no âmago da vontade de Deus. Para quem conhece as coisas de Deus, sabe que o melhor é acordar cedinho para vir à igreja. Vamos à casa. Nós. Exatamente. Casa do Senhor. E nós. A importância, né, de ir à casa de Deus. Por que Davi via isso? Porque ele cria em Deus. Ele cria em Deus. E ele sabia que a maior felicidade do ser humano não está nas coisas desse mundo, mas está nas coisas de Deus. Então, segundo o mundo, tem muita coisa melhor. Por isso que a Bíblia diz: olha, a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem. Você é doido, rapaz? Você acordar às 7 horas da manhã para ir para a igreja, para 8 horas estar lá. Você é doido, doido. Mas é poder de Deus, né? Para os que creem, é poder de Deus. Para nós tem que ser um prazer. Beleza, vou para a casa do Senhor, né? Vou adorar a Deus, né? Vou louvar o Senhor. Vou ter comunhão com o meu Salvador. Isso é fantástico. Tem? Exatamente. Tem coisa melhor do que isso? Para nós não tem coisa melhor do que isso.
Tem muitos que julgam assim, né? Uhum. Uhum. Familiar, financeiro, seja lá qual for. Uhum. É uma leitura, vamos dizer assim, equivocada, né? Equivocada em parte, podemos dizer. Por que equivocada em parte? Porque em parte eles têm razão, certo? Razão por quê, irmãos? Porque todos nós aqui, irmãos, buscamos a Deus por quê? Como nós começamos a buscar a Deus? Porque um dia reconhecemos alguma fragilidade em nossas vidas. Eita, rapaz, eu estou no caminho errado. Foi ou não foi? Algum dia a gente, por alguma coisa, né, que aconteceu na vida, a gente caiu em si, estou errado. Deus não vai me receber assim no céu. Porque no final das contas, irmãos, todo ser humano ele tem a eternidade dentro dele. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele o saiba. Então nós queremos viver eternamente. Todo ser humano quer viver eternamente. Aí quando começamos a ouvir da Bíblia e falar sobre vida eterna e qual o caminho para ir para o céu, aí nós ficamos assim, aí começamos a pensar, né? Primeiro nós começamos a ouvir a Bíblia, alguma coisa, aí às vezes as dificuldades da vida, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Então uma boa parte veio pela dor mesmo. Alguma dificuldade na vida que aí despertou, paz, essa vida não faz sentido. Muitos dos que buscam a Deus já pensaram em desistir da vida. Foi ou não foi? Ah, paz, eu não quero mais viver. Essa vida não faz sentido. Estão contados. Mas aí é onde entrou a palavra de Deus. Aí nós encontramos o conforto e a paz que nós procurávamos no mundo e o mundo não nos deu. E aí nós nos chegamos a Deus. Então, por isso que eu disse, eles estão equivocados em parte. Porque nem todos vêm pela dor, né? Nem todos vêm pela dor. Mas posso até dizer assim, que a maioria é. A maioria. Geralmente algum problema na família, um ente querido que partiu, né? Ou um problema emocional, problema familiar, um problema financeiro também às vezes. A pessoa se vê sem saída, aquela força que a pessoa achou que tinha, que achava que tinha para resolver todos os seus problemas, reconheceu que não tem, que não tinha toda aquela força. E aí agora precisa de um ser superior que realmente tem a força para resolver o problema, né? Mas é por isso que eu disse, estão equivocados em parte, por isso que eu disse, equivocados em parte, equivocados nesse sentido. Não é porque a pessoa só busca a Deus se for assim, não, nem todos, mas uma boa parte realmente é, certo? Mas não é nesse sentido assim, como se fosse... a pessoa busca porque realmente é um Zé Ninguém e não tem mais jeito para nada, né? Não é nesse sentido. É porque nós reconhecemos a nossa fragilidade. Ou seja, nós hoje, depois que você crê no Senhor Jesus, você tem uma outra visão da vida. Por quê? Porque você agora é realista. O crente em Cristo, ele é realista. Ele se coloca no lugar dele. Quem é o crente? É um miserável pecador. É um miserável pecador. Ele sabe disso. É por isso que eu perguntei. Culto racional. Você sabe por que está vindo à igreja? Por que você está vindo à igreja? Você reconhece que realmente é um miserável pecador e que estava perdido? Estava, porque no momento que você creu em Cristo, você não está mais perdido. Você agora encontrou, né? Aí qual é a diferença? Que eu até costumo dizer. São 3 características do ser humano, né? É um miserável pecador perdido. Todo ser humano nasceu, é um miserável pecador perdido. E depois que você crê em Cristo, é um miserável pecador redimido. Essa é a única diferença. Ou seja, a única diferença é a eternidade, é o final. Mas a nossa, vamos dizer assim, a nossa essência, né? Ainda é praticamente a mesma. Só mudou porque hoje nós temos o Espírito Santo em nós. No momento em que cremos, fomos habitados pelo Espírito Santo. Mas somos miseráveis pecadores do mesmo jeito.
Qual é um outro detalhe, um pequeno detalhe entre a pessoa que não creu e a que creu? É porque a que não creu ainda está iludida, achando que pode fazer por onde agradar a Deus. E a que creu já caiu em si, reconheceu que não pode. Eu não posso agradar a Deus, eu preciso me render aos pés de Cristo. Essa é a pequena diferença, que é uma pequena diferença que faz toda a diferença, né? De você reconhecer que não é capaz de se salvar, precisa de um ser superior para te dar a salvação, e encontra realmente essa paz que tanto o ser humano procura. Se você conversar com as pessoas, você vai entender que o ser humano ele procura paz, ele quer viver em paz, né? Quer viver em paz, quer felicidade, ele quer ser feliz. Ou tem algum ser humano que quer ser infeliz, que procura a infelicidade? Eu não conheci ainda algum ser humano que procura a infelicidade. Ele procura a felicidade, ele quer ser feliz, encontrar a alegria perfeita. E essa alegria a gente só encontra em Deus. Então, o pensamento é equivocado, né? Dessas pessoas que acham que porque o crente só busca a Deus assim, nem sempre. E o que eles não entendem também é o quê? Que Deus usa essas situações também para dar oportunidade, porque Deus sabe na sua soberania que muitos de nós não o procuraríamos se não fosse nessas situações. Ele sabe disso. Muitos dos que se converteram a Cristo, se Deus não tivesse permitido situações difíceis em suas vidas, eles não buscariam a Deus. Isso é que o incrédulo não entende. Por isso que usa no sentido pejorativo isso, né? Ele não entende que é uma ação de Deus. Essas dificuldades que nos levaram a ser despertados para o Evangelho, foi a mão de Deus agindo em nossas vidas, nos dando a oportunidade de nos aproximar, de enxergar a verdade, né? Só que aí qual a diferença? Nós hoje entendemos isso por meio das Escrituras. E quem não estuda a Escritura Sagrada? Vai entender? Não vai. É por isso que julga, né? Dessa forma. Certo? Então precisamos, né, e devemos apresentar o nosso corpo voluntariamente para ser usado por Deus. Então nosso corpo não é para desfrutarmos os belos prazeres da vida, mas estarmos servindo ao Senhor, glorificando o nome dele. É para isso que temos que usar o corpo que Deus nos deu. E o terceiro e último ponto, né, do padrão de santidade que Deus espera na vida do cristão é dar o passo da fé em Deus. Atos, capítulo 26, verso 18. Atos 26 e 18. Aqui Paulo falando lá diante do rei Agripa, ele diz: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados. A fim de. Essa partículazinha está falando um propósito, né? Qual o propósito? É para que as pessoas recebam remissão de pecados e herança a vida eterna, que é a herança de Deus, que Deus tem para dar aos seus filhos. E herança entre os que são santificados pelo quê? Pela fé em mim. Então Deus, ele dá a salvação, ele tira as pessoas das trevas, do poder de Satanás para ele, né? Para Deus. Tira as pessoas de Satanás para Deus. Tira as pessoas da mão do diabo para ele. Por meio de quê? Pela fé. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo para que nós possamos viver uma vida de santidade é a fé em Deus, para entre os que são santificados pela fé em Deus. Primeiro passo, crer no Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo para a santificação, para termos uma vida cristã que agrada a Deus. Porque se eu não tiver a fé em Deus, eu não sou nem filho de Deus. Como é que eu vou conseguir fazer algo que agrade a Deus? Não dá. Então primeiro eu tenho que me tornar filho de Deus por meio da fé nele, para que assim eu possa viver uma vida de santidade que agrade a Deus. Sem a fé, o que é que a Bíblia diz? É impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não consigo fazer nem a primeira coisa agradável a Deus, que é entregar a minha vida a Ele, como é que Deus vai se agradar do resto da minha vida? Não tem como. Então a primeira coisa é fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Aí sim é que eu vou conseguir
agradar a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, que é maravilhosa, é rica, nos ensina tantos detalhes importantes para nossas vidas que precisamos aprender para viver uma vida que Te agrada, que glorifique o Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, para que possamos ser obedientes à Tua palavra, vivendo da maneira que agrada ao Senhor, para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor para o retorno aos nossos lares, a Tua proteção e o Teu cuidado, pois oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, à noite, o culto vai ser pela internet ainda. Eu vou precisar pesquisar. Vocês têm acesso a algum decreto que foi liberado, alguma coisa?